Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa força que é super poderosa, mas quase sempre invisível. Uma força que molda as nossas comunidades, a nossa economia e até o jeito que a nossa democracia funciona. A gente está falando do capital social. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa. Alguém aqui já se perguntou por que, mesmo dentro de um só país, algumas cidades, algumas regiões simplesmente decolam, sabe? Com instituições que funcionam, uma economia que vai para frente, enquanto outras parecem que ficam paradas no tempo, presas num ciclo de estagnação e até de desconfiança. Normalmente, a gente busca a resposta naquilo que dá para ver, né? Na economia local, na geografia, na qualidade das estradas e dos prédios. Mas e se a chave para entender isso não estiver no que a gente vê? E se a resposta estiver em coisas bem mais sutis, como a confiança que as pessoas têm umas nas outras, a força das suas redes de relacionamento e a capacidade delas de cooperar? É exatamente aqui que entra o conceito de capital social. Muitos especialistas dizem que ele é a peça que falta nesse quebra-cabeça do desenvolvimento. É tipo um ativo que não aparece no balanço de uma empresa, sabe? Mas que, no fim das contas, pode ser o mais valioso de todos. Tá, mas o que é isso, na prática? Pensa no capital social como se fosse a infraestrutura invisível de uma comunidade. Não são as estradas, não são os prédios, são as conexões entre as pessoas. É como se fosse uma cola social que mantém um grupo unido, permitindo que eles façam coisas juntos que sozinhos seria impossível. E essa cola tem três ingredientes principais. Primeiro, a confiança, aquela certeza de que as outras pessoas vão agir de forma bacana, cooperando. Segundo, as normas de reciprocidade, que é aquela ideia de que uma mão lava a outra, sabe? Um favor hoje vai ser retribuído amanhã. E por último, as redes sociais, que são essas teias de relacionamento que conectam todo mundo e espalham essa confiança e essas normas. Para esse conceito todo não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada num estudo que é um marco nessa área. O cientista político Robert Putnam passou 20 anos investigando um verdadeiro experimento natural na Itália, e o que ele descobriu foi bem surpreendente. A história é a seguinte: lá nos anos 70, a Itália criou novos governos regionais, todos com a mesma estrutura, as mesmas regras em todo o país. A lógica era que eles funcionassem mais ou menos do mesmo jeito, né? Só que o que aconteceu na prática foi uma diferença brutal e que durou décadas entre o desempenho do norte e do sul do país. E o resultado foi muito revelador. No norte, onde as pessoas tinham um alto engajamento cívico, sabe, elas participavam de corais, de clubes de esporte, de associações, lá os governos eram eficientes e a economia ia muito bem. Já no sul, onde a tradição era de relações mais hierárquicas, mais verticais, com pouca gente se associando, os governos eram um desastre e a economia patinava. A grande diferença não era o dinheiro nem as leis, era o capital social. E essa frase resume a conclusão do Putnam de um jeito brilhante. Ele argumentou que séculos de cooperação em associações lá no norte da Itália tinham construído um estoque de confiança. Era um músculo de capital social que continuava gerando bons resultados. E no sul, a falta de uso fez com que esse músculo simplesmente atrofiasse. Mas a história não é tão simples assim. Laços sociais fortes e muita confiança não são, por si só, uma coisa boa. Eles podem sim ter um lado bem sombrio. E este é um ponto fundamental. Pensa bem, organizações como a máfia têm níveis altíssimos de confiança e de ajuda mútua, mas só internamente. São redes super coesas. O problema é que elas usam esse capital social para gerar resultados péssimos para a sociedade como um todo. Isso mostra que a gente precisa entender que existem tipos diferentes de capital social. O primeiro tipo é o que a gente chama de capital de ligação, ou bonding. São aqueles laços que nos unem a pessoas que são como a gente. Pensa na família ou num grupo de amigos bem fechado. Ele é ótimo para dar apoio para a gente sobreviver, mas tem um problema: pode acabar excluindo quem é de fora. Em contraste, a gente tem o capital de ponte, ou bridging. Esses já são os laços que conectam grupos diferentes. Pensa num movimento cívico que junta gente de várias classes sociais, de várias origens. Esse tipo de capital é essencial para uma sociedade mais aberta e para a gente progredir, porque ele nos expõe a novas ideias, a novas oportunidades. E por fim, tem o capital de conexão, ou linking. Esses são os laços verticais, que conectam as pessoas com quem está em posições de poder, com as instituições. É o que permite que uma associação de bairro, por exemplo, consiga falar com a prefeitura e trazer recursos para a comunidade. O ideal é que uma comunidade saudável tenha um bom equilíbrio entre esses três tipos. E tudo isso nos leva à grande pergunta, né? Se esse tal de capital social é tão importante assim, será que a gente consegue construir ele de propósito?
Ou será que a gente está meio que preso ao que a história nos deixou? O trabalho do Putnam, por focar tanto nessas raízes históricas super profundas lá da Itália, acabou levantando um debate gigantesco. Será que nós somos prisioneiros dos caminhos que os nossos antepassados criaram? Basicamente, existem dois lados nessa discussão. De um, tem essa visão do determinismo histórico. A preocupação do Putnam era que se o capital social leva séculos para se formar, mudar as coisas é um processo muito, muito lento e difícil. Mas do outro lado, tem uma visão mais otimista, a da sinergia Estado-sociedade, defendida por pesquisadores como Peter Evans. Eles dizem que não, que os governos podem sim criar políticas inteligentes, incentivar parcerias com a comunidade e assim construir ativamente o capital social. No fim das contas, até o próprio Putnam reconheceu que, mesmo com todos os desafios da história, o esforço vale a pena. Ele mesmo concluiu que criar capital social pode não ser nada fácil, mas é absolutamente fundamental para fazer a democracia e as comunidades funcionarem bem. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a gente pensa nos pontos fortes da nossa própria comunidade, do nosso bairro, da nossa cidade, a gente costuma focar no que é concreto, no que a gente vê. Mas talvez o maior ativo de todos seja justamente essa infraestrutura invisível de confiança, de redes e de cooperação. Onde ela está? E o que a gente pode fazer para fortalecer ela?